estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática hoje? Hoje o tema será novamente resolução de problemas. Eu sou a professora Carla e vamos relembrar o que nós precisamos para a aula? Então, os materiais para a aula de hoje são caderno, que vocês já devem ter aí, né? Lápis, borracha e régua para vocês fazerem as anotações necessárias, ok? Um tempinho para vocês organizarem os materiais. Tudo bem então? Materiais com vocês? Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Lembram-se que nós lemos o livro O Problema? Que era a história de um menino que ele tinha um problema e que o problema começou a ficar cada vez maior e maior, e ele desenhou o problema dele e então ele criou coragem para encarar o problema e resolvê-lo? Lembram-se? É bem legal a história, né? E aí nós aproveitamos a aula para solucionar alguns problemas matemáticos também. Lembram-se? Nós fizemos vários problemas com várias estratégias diferentes. Então, para hoje, nós temos uma outra história. Hoje é a história 7 Camundongos Cegos. Então, o autor é Ed Yong, com ilustração também dele, e a tradutora é a Mônica Style. Vamos à leitura? Um dia, 7 camundongos cegos se espantaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa. "O que é isso?" eles exclamaram e voltaram correndo para casa. Na segunda-feira, o camundongo vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar. "É um pilar", disse ele. Ninguém acreditou. Na terça-feira, lá se foi o camundongo verde. Ele foi o segundo a investigar. "É uma cobra", disse ele. "Não", disse o camundongo amarelo na quarta-feira. "É uma espada". Ele foi o terceiro. O quarto foi o camundongo roxo. Ele foi na quinta-feira. "É um rochedo enorme", disse ele. O quinto foi o camundongo laranja, que foi na sexta-feira. "É um leque", ele exclamou. Ele se mexeu. O sexto foi o camundongo azul. Ele foi no sábado e disse: "É só uma corda". Mas os outros não concordaram e começou a discussão. Uma cobra, uma corda, um leque, um rochedo. Até que no domingo, o sétimo camundongo, o camundongo branco, foi até a lagoa. Chegou até a coisa, subiu correndo por um lado, desceu correndo pelo outro. Subiu até o alto e atravessou de uma ponta a outra. "Ah", disse o camundongo branco, "já sei. A coisa é firme como um pilar, flexível como uma cobra, grande como um rochedo, afiada como uma espada, suave como um leque, áspera como uma corda. Mas no todo a coisa é um elefante". E quando os outros camundongos subiram correndo por um lado, desceram correndo por outro, atravessaram a coisa de uma ponta a outra, todos concordaram. Também acabaram percebendo. Moral de camundongo: saber em parte pode dar uma ótima história, mas a sabedoria vem de conhecer o todo. E então, vocês gostaram da história de hoje? Ela é bem interessante, né? A gente fica na dúvida, o que será que é no final, né? E veja, cada camundongo observou só uma parte, né? Do que era aquela coisa, mas no final eles chegaram à conclusão de que era um elefante. E assim é também na matemática. Quando a gente está resolvendo problemas, nós temos que olhar algumas partes do problema, sim, mas nós também temos que olhar o problema todo para saber como resolvê-lo. E então, vamos aproveitar e começar a resolver alguns problemas matemáticos? Vamos lá então?
Nós vamos começar pelo problema número 1. Então, a professora Carla está juntando tampinhas de refrigerante para fazer um jogo com seus estudantes. A quantidade que ela tinha na semana passada, mais as 119 que ela juntou esta semana, é igual às 6,6. Quantas tampinhas a professora tinha na semana passada? Lembrem-se, vocês precisam resolver, mas não precisa copiar. Vocês vão resolver com a estratégia que vocês acharem melhor e depois, lembram-se que tem que procurar o gabarito? Cuidado para não se distraírem, ok? Então vamos lá, achando o gabarito. Tempinho para vocês. Tudo bem, estudantes? Conseguiram encontrar o gabarito? Se conseguiram, ok, mas se não, vamos pensar aqui comigo um pouquinho? Então, olha lá, o problema diz que agora ela tem 6,6. Ó, eu peguei o material dourado para que a gente represente 6,6. Lembram quanto é? 100, 200, 300, 400, 500, 600... E 10, 20, 30, 40, 50. Então, 6,6 são 650. O meu material dourado, lembra-se que está representando tampinhas. Então, são 650 tampinhas. A professora já tinha um tanto. E a gente sabe que nesta semana, ela conseguiu juntar 119. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as 119 e separar para descobrir quanto que ela tinha. Então, olha lá, vou pegar 100, 110. Só que aqui tem mais 10, eu preciso fazer a troca, olha lá. Então, eu vou pegar uma barrinha e vou trocar aqui, ó, por 7, 8, 9, 10 cubinhos, ok? Fiz a troca. E agora eu vou pegar 9 para que sejam 119. Esse fica para cá. Então, olha lá. Se ela juntou 119 essa semana, quanto que ela tinha anteriormente? Vamos contar? 100, 200, 300, 400, 500 e 10, 20, 31. Tudo bem? Vamos pensar de uma outra forma? Como registrar isso numericamente? Lembram-se da aula de igualdades? Olha lá. A gente tem que lembrar que dos dois lados do sinal de igual tem que estar equivalente. Lembram da balança? Tem que estar na mesma medida. Então, eu sei que alguma coisa mais 119 tem que dar os 650. O que eu vou fazer lá? Ó? Uma operação de menos, né? Uma subtração. Então, olha lá. Eu tenho 9 unidades.
Só que no 650, para eu tirar, eu não tenho nenhuma, elas estão todas agrupadas, as unidades. Então, eu preciso fazer a troca. Foi o que a gente fez aqui, lembram? Então, eu vou desagrupar minha dezena em 10 unidades. E agora sim, 10 unidades, eu tiro 9 unidades, fiquei com uma unidade. Aí, como eu desagrupei, fiquei apenas com 4 dezenas. 4 dezenas, eu tirei uma dezena, fiquei com 3. 6 centenas, tirei uma centena, fiquei com 5 centenas. Então, também deu a mesma coisa, 531. E agora, lembram-se que nós ainda temos que achar o gabarito? Então, nós temos 4 opções. O gabarito é a letra D, 531. Tudo bem? Vamos para o próximo? Então, problema 2. Para fazer um passeio com 59 estudantes, uma escola dispõe de vans com capacidade para 13 passageiros. Quantas vans no mínimo serão necessárias para levar todos os estudantes? Ok? Lembrem-se, vocês podem usar a estratégia que mais agradar, mas vocês têm que encontrar um gabarito. Ok? Não precisa copiar, vocês só precisam resolver o problema. Tudo bem? Tempinho para vocês. Ok, estudantes, tudo bem? Conseguiram chegar a uma conclusão? Vamos pensar aqui, ó, eu vou fazer um raciocínio, vamos ver se é parecido com o que vocês usaram aí. Eu trouxe algumas vans aqui, né? Desenho, lógico. Então, olha lá. A gente sabe que em cada van eu posso colocar no máximo 13 estudantes. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 13 estudantes aqui, ó. Ah, o meu material dourado está representando cada estudante. Então, aqui, olha, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 e 3, 6, 9 estudantes, ok? Só para a gente ficar entendido. Então, eu estou representando os estudantes. Então, olha lá, eu vou representar 13 estudantes na primeira van. Então, olha lá, aqui eu tenho 13. Na próxima van, outros 13. Vou precisar de mais uma van, outros 13, ok? E agora, olha lá, preciso trocar, né? Então, eu vou pegar uma barrinha, que é uma dezena, e vou trocar por 10 unidades soltas, olha lá. 6, 7, 8, 9, 10, troquei, ó, fiz a troca, ok? E agora eu vou pegar a próxima van e colocar 13 estudantes, tudo bem? Olha lá, e agora? Sobraram, olha lá,
3, 6, 7 estudantes. Eu deixo eles na escola, eles não vão passear? Não pode, né? Todos precisam passear. Então, eu vou pegar mais uma van e essa van não vai completa, mas ela precisa ir para levar esses estudantes também. Então, nesta última van, teremos apenas 7 estudantes. Tudo bem? Ah, professora, mas eu não tinha o desenho e eu não fiz assim. Eu fiz com operações. Então, vamos olhar aqui uma outra estratégia. Então, olha lá. Eu peguei os meus 59 estudantes e dividi pelos 13 lugares da van para descobrir quantas vans eu preciso. Olha lá, ó. Certo? Olha o que nós fizemos nos desenhos. Ó, eu coloquei em uma van 13 estudantes e ainda faltavam 46 para embarcar. Então, eu peguei mais uma van, coloquei mais 13 e agora faltam 33 estudantes para embarcar. Mais uma van, embarquei 13 estudantes, agora faltam 20 para ir ao passeio. E por último, mais uma van, 13 embarcaram, mas sobraram 7 estudantes que precisam ir para esse passeio. Tudo bem? Professora, mas eu fiz pela divisão, mas não é esse algoritmo. Então, vamos ver um algoritmo simplificado? Então, olha lá. 59 estudantes de novo, dividido por 13 lugares para saber quantas vans eu vou precisar. Só que agora eu vou fazer de uma forma simplificada. Então, olha lá. Eu sei que eu tenho dezenas de unidades no 59, né? Mas na hora que eu vou dividir, se eu pegar uma dezena vezes 13, uma dezena de vans... Lembram-se da aula de multiplicação por 10, por 100 e por 1000? Se eu fizer 13 vezes 10, são 130, é muito. Eu só preciso de 59 estudantes, certo? Então, eu já sei que eu não vou ter dezenas, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei 59 unidades. E aí, eu multipliquei o 13 por 4. Olha lá, ó. 4 vezes 13 deu 52. E aí, sobraram 7 estudantes que precisam ir ao passeio. Eu preciso lembrar disso. Então, a resposta da minha divisão, neste caso, é o 4. Mas eu preciso lembrar que os 7 estudantes que estão sobrando precisam viajar também, precisam passear também. Então, eu preciso de mais uma van. Por isso, é importante olhar o todo do problema. Lembra-se que a gente falou no começo? Lá na historinha do elefante? Então, a gente precisa pensar na pergunta. A pergunta era: quantas vans, no mínimo, serão necessárias para levar todos os estudantes? Então, olha lá. O gabarito é a letra B. Então, nós vamos precisar, olha, de 5 vans. Tudo bem? Vamos para o próximo? Então, problema 3. Mirela tem 4 pares de meias e 2 pares de sapatos. De quantas formas diferentes ela pode combinar esses pares de meias e sapatos? Pensem lá, encontrem o gabarito, um tempinho para vocês.
Conseguiram encontrar o gabarito? Como que vocês fizeram para resolver? Vou mostrar como que eu pensei, tá? Então vamos lá. Olha lá, eu fiz um quadro, né? Então olha lá, eu coloquei as meias, olha, 4 pares de meias. Então meias com detalhe verde, meias com detalhe preto, meias com detalhe azul e meias com detalhe vermelho. E 2 tênis ali, ou 2 sapatos, né? Ok? Então eu peguei um sapato que o solado é branco e um sapato que o solado é preto. Fiz isso só para a gente poder entender direitinho. E aí eu comecei a combinar, olha, o sapato com o solado branco e a meia com detalhe verde. Depois o solado preto com a meia de detalhe verde. Tudo bem? E assim eu fiz para o próximo, olha lá. E aí nós já temos 4 combinações. E agora, e as próximas? Olha lá. Aqui, olha, os 2 sapatos com a meia de detalhe azul. E por último, os 2 sapatos com a meia de detalhe vermelho. E agora eu vou contar, ó, quantas combinações eu tive? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações. Ah, mas é só desse jeito que dá para resolver? Professora, eu resolvi bem mais simples, porque eu já lembro como é que eu faço combinação. Ah, então você lembrou que você pode pegar 2 sapatos vezes 4 pares de meia, e aí eu faço a multiplicação, 2 vezes 4 dará 8, muito bem, né? Então, qualquer uma dessas formas a gente chega no resultado. E aí vamos verificar o gabarito? Olha lá, de quantas formas diferentes ela pode combinar esses pares de meias e sapatos? Lembram-se que tinha que procurar o gabarito aqui ainda? Então, olha lá, gabarito é a letra A. Tudo bem? Vamos para o próximo? Problema 4. Na imagem, a balança está em equilíbrio. Observe. Quanto pesa cada uma das esferas? Será que você consegue? Tenho certeza que sim. Lembrem-se, a balança tem que estar sempre em equilíbrio. Então, pensem lá, de que forma vocês vão descobrir quanto pesa cada esfera? Um tempinho para vocês. Tudo bem? Conseguiram encontrar aí o gabarito? Lembrem-se, não precisava copiar, né? Só achar a resposta e depois verificar qual era o gabarito. Tudo bem? Então, olha lá, vamos lembrar da balança. A balança é parecido com o conceito de igualdade. Lembram-se, o que eu fizer de um lado da balança, eu também tenho que fazer do outro lado. Ela tem que permanecer em equilíbrio. Então, olha como é que eu pensei.
Aqui eu não tenho 21 quilogramas. Eu vou pegar aqui os 21 e vou separá-los de modo que fiquem 3 partes também, como é do outro lado, 3 esferas. Então, olha o que eu fiz. 21 quilogramas eu vou trocar por 7 quilogramas. 3 vezes 7 quilogramas. Então, olha lá. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Ou 3 vezes 7, 21. Tudo bem? Fiquei com a mesma massa aqui desse lado. Professora, o que é massa? Ah, lembram-se que a gente põe ali, ó, pesa ou peso, quando está entre aspas, é porque eu tô falando da massa. Mas isso é só para vocês irem lembrando, né? Vocês vão aprendendo. Agora nós temos 3 esferas de um lado e 3 cubos de 7 quilogramas do outro. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, olha só o que eu fiz. Tirei uma esfera e tirei um cubo de 7 quilogramas. Mas eu ainda não achei o valor de uma esfera só. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar novamente. Olha lá. Tirei uma esfera e tirei outro cubo de 7 quilogramas. Quanto pesa cada esfera? 7 quilogramas, né? Qual é, então, o gabarito? A letra C. Tudo bem? Vamos para o número 5? Lembrem-se, não precisa copiar. Mas tem que resolver, tem que tentar resolver. E aí procurar o gabarito. Tudo bem? Então, observe a igualdade ali do número 5. Então, um par de patins custa R$142. E daí eu sei que mais 2 fones de ouvido, eu não sei qual é o preço. Mas eu sei que tudo isso junto custa R$266. E aí o problema é querer saber qual é o valor de cada fone de ouvido. Então, pensem lá um pouquinho. Tempinho para vocês. Tudo bem, então? Conseguiram encontrar aí a solução? Então, hoje eu trouxe aqui o material, olha, as cédulas, elas estão representando o nosso dinheiro, né? Essa é aquela de brincadeirinha, mas ela está representando a cédula do nosso dinheiro, tudo bem? Então, olha lá, aqui eu tenho separado para vocês, então, 2 cédulas de R$100, uma de 50, uma de 10 e 3 cédulas de R$2. Quanto que eu formei aqui? Olha lá, 100, 200, 250, 260, 262, 264, 266. Tudo bem? Esse é o valor que a pessoa que iria comprar esses materiais iria gastar.
Tudo bem? Então vamos resolver. Vamos pensar um pouquinho. Se eu sei que o par de patins vai custar R$ 142, eu já posso colocar ele lá, não posso? Ó. 100. Só que eu não tenho 40, o que eu faço? Vou fazer uma troca, né? Vou trocar a cédula de 50 aqui, ó. Vamos pegar assim, ó. Duas cédulas de R$ 20 e mais uma cédula de R$ 10. Troquei meus R$ 50, não é mesmo? Então agora, ó, coloquei 100, vou colocar 42. Tudo bem? Então olha lá, o dinheirinho do patins eu já separei. Agora eu preciso descobrir quanto que cada fone custa. Se eu tenho 2 fones, eu sei que eu ainda vou ter que pagar por eles R$ 124. Eu quero dividir entre os dois. Este valor, estas cédulas, eu quero dividir entre esses 2 fones. Vamos começar pela de R$ 100? Como é que eu faço para dividir? Não dá, né, entre os dois. Eu vou precisar fazer uma nova troca. Então, olha lá. Vou trocar uma cédula de R$ 100 por 2 cédulas de R$ 50. Tudo bem? E agora eu sei que uma para cada fone. Mas eu ainda tenho mais para separar aqui, né? Para distribuir. Então, eu tenho 2 cédulas de R$ 10. Olha lá, separei. E tenho mais 2 cédulas de R$ 2. Quanto custou cada fone? Olha lá, agora fica fácil, né? É só eu olhar aqui, ó. 50, 62 reais. E aqui ficou igual, será? Olha lá, ó. 50, 62 reais. Porque os fones são iguais, então o preço será o mesmo. Ai, professora, mas eu não fiz assim, não. Eu fiz de uma outra forma. Vamos ver uma outra forma? Então, olha lá. Aqui da mesma forma, olha, eu sei quanto é o patins, né? O par de patins, R$ 142. Vou lembrar de novo da aula de igualdade. Tudo que eu fizer de um lado do sinal de igual, eu preciso fazer do outro também. Então, se eu vou retirar, porque eu já sei o preço do patins, eu estou retirando do lado esquerdo do sinal de igual, mas também preciso retirar do lado direito. Então, olha lá, retirei. Quanto ficou? R$ 124. Tudo bem? E aí, eu sei que esses R$ 124 é para 2 fones, mas eu preciso saber o valor de um apenas. Então, eu posso também fazer trocas, não posso? Em vez de escrever 124, eu não posso escrever R$ 62 mais R$ 62? E agora? Agora é só eu tirar, como eu fiz, parecido com o que eu fiz na balança, né? Então, eu vou retirar um de cada lado, ó. Um fone custa R$ 62. Tudo bem? E mais uma coisa, aqui eu coloquei o desenho dos materiais, mas você poderia ter representado por um quadradinho ou por um triângulo. Aí você põe uma legenda. Tudo bem? Então, o importante era descobrir que o fone custa R$ 62. E aí, agora nós temos que ir lá no gabarito, né? Vamos lá? Então, qual é o valor de cada fone de ouvido? Qual era o gabarito? Olha lá, a letra B. Tudo bem? Vamos para o próximo? Então, número 6. Lembrando que não precisa copiar, vocês precisam raciocinar e encontrar o resultado. Então, olha lá, número 6. Lígia faz tortas de maçã para vender. Por isso, está sempre à procura de promoção de maçãs. Veja o anúncio aqui, ó. Este anúncio, 6 maçãs por R$ 4. Então, é uma oferta, né? Na banca dessa promoção, o feirante fez a seguinte proposta ainda para Lígia. Se você comprar R$ 12 em maçãs, eu te dou mais 6 maçãs. Lígia aceitou a proposta. Quantas maçãs ela levou para casa? Pensem lá, usem a estratégia que for mais adequada para você e encontre o gabarito. Tempinho para vocês.
Tudo bem? Vamos ver uma estratégia para resolver esse probleminha? Então, olha lá, a forma que eu resolvi, vocês podem ter resolvido diferente. Então, olha lá. Eu coloquei 6 maçãs e eu sei que vou pagar R$4, certo? Aí eu vou pegar mais 6 maçãs, então agora eu tenho 12 maçãs. E aí eu vou pagar outros R$4. Aí eu vou novamente, ó, mais 6 maçãs, então eu já tenho 18 maçãs e vou pagar mais R$4. Quanto que eu já paguei então? Olha lá, paguei R$12 no total. Então, 4 mais 4 mais 4, R$12. A proposta era, se você comprar R$12 em maçãs, eu te dou mais 6. Então, eu vou precisar de mais 6 maçãs, que é a da proposta do feirante. Então, ela levou 24 maçãs. Olha lá, e agora a gente tem que achar o gabarito. Quantas maçãs Lígia levou para casa nesse dia? O gabarito é a letra C, muito bem. Tudo bem? Vamos para o próximo? Então, problema 7. Não precisa copiar, vocês só devem resolver. Então, vamos lá. Fábio e Maristela são irmãos. Nos finais de semana, eles vendem sanduíches no parque e depois dividem o valor obtido de acordo com a quantidade de sanduíches que cada um vendeu. Hoje eles venderam juntos R$120. Quanto Maristela ganhou, já que ela vendeu o dobro de sanduíches que Fábio? Lembrem-se, vocês podem usar diferentes estratégias, mas tem que chegar a uma conclusão e procurar o gabarito. Tudo bem? Não precisa copiar. Tempinho para vocês. Tudo bem, então? Resolveram com a estratégia que mais gostam? Eu trouxe uma estratégia aqui também. Olha lá. Eu trouxe o Fábio e trouxe a Maristela. E os R$120 que eles ganharam. E aí, vou distribuir entre eles da forma que foi pedido no problema. Ó, vamos começar pela cédula de R$100. Eu tenho como distribuir essa cédula entre eles? Ainda não, né? Preciso fazer uma troca. Então, vou pegar essa cédula e vou trocar por 5 cédulas de R$20. Olha lá, 20, 40, 60, 80, R$100. Tudo bem? Então, agora eu vou distribuir como foi pedido no problema. O problema dizia que eles ganharam R$120
mas que a Maristela vendeu o dobro de sanduíches. Então, na hora de repartir, eles iriam repartir dessa forma. Então, se o Fábio vendeu R$20 em sanduíche, a Maristela vendeu o dobro. Então, 40, certo? Mas olha, ainda não consegui distribuir tudo. Então, novamente, se o Fábio vendeu mais R$20 em sanduíches, a Maristela vendeu o dobro. Então, ela vendeu 40. Quanto cada um ganhou neste dia? Olha lá, o Fábio 40 e a Maristela o dobro, 80. Ah, mas tem outra forma? Tem, né? Para quem não tinha os bonequinhos e as cédulas, poderia ter feito de uma outra forma. Então, vamos ver lá. Eu poderia representar, e aqui eu trouxe a representação do sanduíche. Então, se eu pensar que o Fábio vendeu uma quantidade de sanduíches, eu não sei quantos, mas eu representei por um sanduíche. E a Maristela vendeu o dobro, então o dobro tem que ser 2 sanduíches. Tudo bem? E aí eu sei que eles ganharam R$120 com essas vendas, né? Então aí eu já tenho a minha descrição do meu problema. Então agora eu preciso resolver. Olha lá, eu não posso trocar os R$120 por 40 mais 40 mais 40 para ficar equivalente aos 3 sanduíches? Lembram-se da aula de igualdades? E agora, o que será que eu vou fazer então? Agora eu vou ter que descobrir quanto que vale um sanduíche, né? Olha lá, então eu sei que se eu tinha 3 e 40 mais 40 mais 40, um sanduíche só seria 40. Mas lembrem-se que ele está representando a quantidade de sanduíches que o Fábio vendeu. Eu estou representando só. Então agora a gente vai voltar lá no início, ó. Se o Fábio tinha vendido uma quantidade de sanduíches, eu sei que essa quantidade agora representa R$40. Olha lá. E a Maristela tinha vendido o dobro da quantidade, então ele representava R$80. Quanto Maristela ganhou, já que vendeu o dobro de sanduíches de Fábio? E vamos encontrar o nosso gabarito, é a letra C. A Maristela vendeu R$80 em sanduíches. Tudo bem? Então, para hoje era essa a nossa aula. Forte abraço e até a próxima!